Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar sobre um trabalho que eu publiquei já faz um tempinho, tá? Acho que foi em 2015, que falava assim, o título era esse: Mapeamento de riscos de inundação das bacias hidrográficas da região metropolitana de Belém. Eu publiquei no 14º Congresso Brasileiro de Geologia e Engenharia Ambiental. Foi no Rio de Janeiro, só que eu não pude ir. Quem apresentou foi esse meu amigo aqui, que foi coautor. Então eu tenho que falar o nome deles, claro, dois amigos meus, dois grandes amigos que eu tenho, estudaram comigo geologia, é o Almir e o Luiz Kennedy. Tá bom? Então nós juntos fizemos esse trabalho aqui na bacia hidrográfica da região metropolitana de Belém, na época que fazíamos geologia na Universidade Federal do Pará. Então, a introdução. Considerada a metrópole da Amazônia, a cidade de Belém tem sido frequentemente afetada por inundações extremas, com consequências de perdas humanas, sociais, econômicas e culturais. Já é uma realidade da cidade, quem mora em Belém sabe disso. Ou quem conhece Belém, ou tem parente, enfim, sabe que isso acontece. Apesar disso, a cidade ainda não avançou na elaboração de sua carta de risco ambiental. Isso é de acordo com 2013, tá? Uma citação de 2013 do site. Eu confesso que eu não sei como está a situação agora em 2020. Mas essa carta era de fundamental importância para a gestão de riscos naturais e desenvolvimento da política de ordenamento territorial. E aí nas aulas anteriores a gente falou muito da teoria de desastres naturais. Agora a gente vai falar na prática como é que essa questão de ameaça e vulnerabilidade ela entra tecnicamente numa política pública. Então é basicamente isso aqui, olha, a elaboração da carta de risco, que é um mapeamento de risco para desastres naturais, ele depende de duas variáveis. A ameaça relacionada às características naturais do fenômeno adverso, e a vulnerabilidade, relacionada a características socioeconômicas da população ameaçada. Importante ainda que estas variáveis sejam contabilizadas por indicadores estimados por uma determinada unidade de análise geográfica. No contexto da inundação, aqui o artigo 4, a lei mais importante de desastres naturais é esta aqui, olha, a 12.608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, institui o quê? A adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise espacial, como ressaltado também por outros autores. Então, quando a gente fala de desastres naturais, como principalmente inundação, a gente vai querer fazer um mapa de risco. Qual é a nossa unidade de análise geográfica? Poderia ser os mapas de uma cidade, os bairros de uma cidade, os municípios de um estado, enfim, aos distritos. Mas o que é que a lei diz? Que a unidade de análise que se deve adotar é a bacia hidrográfica, porque os bairros dos municípios são limites políticos, geopolíticos. E quando a gente fala de bacia hidrográfica, são limites naturais, e as condicionantes aqui, olha, é natural. Inclusive, é um grande debate com autores como a Norma Valença, que consideram como mais importante as condicionantes socioeconômicas, ou seja, a vulnerabilidade. Mas a lei diz que não, olha, que seria a gente não é que a vulnerabilidade não é importante, mas é que a gente inicia a própria classificação dos desastres naturais e o mapeamento dos riscos naturais a partir da condicionante da unidade de análise natural, a fisiográfica, que nesse caso é a bacia hidrográfica, tá? Então, olha, a metodologia, definição da unidade de análise, as bacias hidrográficas do município de Belém. Esse aqui foi um trabalho, tá, do Siqueira et al., de 2011. Ele mapeou as bacias hidrográficas, a gente utilizou as mesmas bacias no nosso trabalho. Então, são 13 bacias hidrográficas aqui, região metropolitana de Belém. Aqui está a figura, o mapa aqui dessa região. A coleta de tratamento de dados referente a 6 indicadores, de acordo com a literatura sobre riscos naturais e disponibilidade dos mesmos, em escala geográfica, compatível com a unidade de análise adotada. Está um pouco pequeno aqui, né? Ficou um pouco pequeno, mas assim, a ideia é que a gente pegou para 3 indicadores para vulnerabilidade e 3 indicadores
para ameaça, com base em quê? Na literatura, que são os autores que a gente se baseou para escolher esses indicadores. E aqui está a tabela desse. A tabela não, isso aqui é um quadro, tá? Tecnicamente é um quadro, porque não tem dados numéricos. Então você tem aqui na variável ameaça 3 indicadores: olha, o índice de gravelos, o substrato e a percentual de vegetação. E aqui a gente estabeleceu uma hierarquia de relevância. A gente diz que esse índice de gravelos é quase que uma relação entre o formato da bacia e a forma, o formato de um círculo. Ele calcula essa diferença, o quanto a bacia é parecida com um círculo, e ela diz assim que quanto maior for esse índice, menor a probabilidade de enchente, tá? Então, uma bacia próxima de um círculo, ela é mais, a ameaça dela é maior. O substrato é baseado na permeabilidade, ou seja, o que é que tem, o que é formado? Se é formado de areia, de argila, de asfalto, enfim. Isso foi baseado no mapa geológico lá da CPRM. Esse meu amigo aqui, o Almir, ele é funcionário da CPRM. Nessa época ele estava entrando, se eu não me engano, ou já tinha passado no concurso. E ele trabalha com risco também, tá? Com risco de desastres naturais. Então, ele tinha acesso lá e a gente conseguiu fazer esse trabalho coletivo. Também é uma pessoa que entendia muito de vegetação, de imagem de satélite, tá? Então ele realmente foi fundamental aqui nessa parte, né? Foi ele que fez tudinho. Qual define 3 unidades? Olha, barreiras. As unidades geológicas da região metropolitana de Belém, que são a formação de barreiras, pirabas, e sedimentos inconsolidados, e cada uma tem um grau de permeabilidade. A formação barreiras é pouco permeável, ali é composta de arenitos já solidificados. A pirabas, você tem calcário, ela tem uma permeabilidade intermediária. Os sedimentos são mais permeáveis. Então, se em determinada bacia hidrográfica você tem predominância da formação barreiras, significa que a água ela não vai infiltrar. E aí ela vai ficar na superfície e você vai ter maior probabilidade de inundação. Então, de acordo com o substrato, você tem a ameaça. E o percentual da vegetação. Estima o percentual de áreas vegetadas das bacias dessa região metropolitana de Belém com base em imagens. Claro, quanto mais vegetação tem, melhor, porque aí você vai contribuir com a infiltração do solo, com a própria transpiração. Se tiver pouca vegetação, você geralmente tem ali mais asfalto, mais concreto, e aí você tem as inundações, principalmente as inundações bruscas, as enxurradas. No caso de Belém, a gente fala mais em alagamento mesmo, que é já inundação condicionada com asfalto, mas aí você tem a vegetação como fator natural importante. Então são fatores naturais aqui que determinam a ameaça. E aí você tem fatores socioeconômicos de vulnerabilidade. O que é que entra? A renda. Então você teve uma estimativa média de salário mínimo por família na bacia hidrográfica. A gente calculou assim, claro que no BGE não está por bacia hidrográfica, está por bairro. Esses dados estão por bairros. E aí a gente fez uma adaptação, né? Ver qual é mais ou menos o percentual de cada bairro em cada bacia. A gente fez um cálculo aí da média da renda dessas pessoas de salário mínimo. É um indicador de pobreza. E a pobreza é o principal fator, considerado o principal fator de vulnerabilidade aos desastres naturais. A densidade populacional, que é uma estimativa da população da bacia, números aí de habitantes. Claro, quanto mais densa for a bacia, maior a vulnerabilidade. E o percentual de pessoas vulneráveis. Então, quantas pessoas dentro daquela bacia são consideradas vulneráveis, isto é, com mais de 65 anos ou menos de 10. Então, são idosos e crianças são considerados vulneráveis. Percebam, todos esses indicadores aqui, a gente não se baseou em achismo, foi na literatura acadêmica, tá? E, inclusive, para dar aqui a relevância. Então, esse indicador aqui ele é menos relevante. Lembra que eu falei da pobreza? É um indicador mais relevante para a questão da vulnerabilidade. Aqui esses dois são intermediários, esse aqui é o maior.
E aí a gente fez assim, definição de 3 níveis de risco para cada indicador. Então, se o índice de gravelos que for maior do que 1,4 é nível de risco 1. Se for de 1,2 a 1,4 é nível de risco 2. Se for menor de 1,2 é nível de risco 3. Quanto mais próximo de 1, ele é mais próximo lá do círculo e mais maior ali o nível de risco. Tecnicamente, o risco ele não inclui só a ameaça, mas também a vulnerabilidade. Tá? A gente já está falando para nivelar todo mundo aqui. E assim a gente fez para cada um, olha, no caso da renda. Se a renda média lá do município não, da bacia hidrográfica é mais de 10 salários mínimos, é nível 1 de vulnerabilidade, é o menor nível. Se for ali de 5 a 10 é nível 2. E se for até 5 salários mínimos, ou seja, menos que 5 salários mínimos, seria uma vulnerabilidade maior, tá? Ou um risco maior quando a gente traduzir isso para o mapa de risco. E a mesma coisa a gente fez para os outros. Tá? A ideia, eu acho que já deu para perceber, que é atribuir uma classe para cada nível de risco, tá? Ou ameaça de vulnerabilidade para cada um desses valores, desses indicadores. Então, com base nesses níveis de risco, a gente elaborou um mapa de ameaça da região metropolitana de Belém, medida através da soma ponderada dos níveis dos indicadores das ameaças. A gente só não foi uma soma simples. Lembra que a gente colocou aqui a relevância? A gente usou essa relevância para fazer uma soma ponderada. Tem uma metodologia que é o método para, não vou aqui especificar como mas o importante é que com base na relevância a gente atribuiu um peso para cada um desses fatores aqui, desses indicadores. Isso primeiramente para ameaça, tá? Então, o índice de graveiros ficou com peso 5, olha, ele é mais relevante que os dois, e os outros dois ficaram com peso 0,25, total 1. E a mesma coisa a gente fez para vulnerabilidade, tá? A gente usou ali atribuiu um peso com base na importância, no mesmo método para, então a renda ela ficou com peso 0,54, a densidade populacional 0,3 e o percentual de pessoas vulneráveis 0,16. E aí a gente fez uma elaboração do mapa de risco, contabilizando pela média dos indicadores de ameaça e vulnerabilidade em cada bacia. Então a gente fez ali a média desses indicadores, ver quanto é que ele somou, né, um somatório de cada um para cada bacia, e a partir dessa soma a gente definiu 5 classes de ameaça, risco e vulnerabilidade. Então, se a média lá desses indicadores, isso aqui da soma, né, de cada um deles, ficou de 1 a 1,4, é um risco baixo, muito baixo. De 1,4 a 1,8 é baixo. Perceba, os indicadores eles podiam variar de 1 a 3. Então, se numa determinada bacia hidrográfica todos os indicadores fossem 1, ele seria um risco muito baixo. Mas se todos os indicadores fossem 3, ele seria um risco muito alto. Isso num determinado intervalo também você teria outras classes aqui, olha, baixo, intermediário e alto. E a gente definiu uma cor para cada um desses níveis de riscos. Por convenção funciona assim. As cores frias elas determinam risco baixo e as cores quentes determinam risco alto. Eu gosto aqui dessa sequência de cores, do verde até o vermelho, tá passando pelo amarelo e pelo laranja. Acho que fica muito claro quando a gente está fazendo um mapa de risco. E aqui são os resultados. Primeiramente, o mapa de ameaça, de condicionantes naturais. Aqui são os dados, tá, para cada uma das bacias de Belém. Isso aqui a gente não vai adentrar. O importante é aqui, olha. Então, essas bacias hidrográficas, elas são as menos arriscadas. Valdecães, tá? Aqui já são nível intermediário, tá? Ou alto. Aqui no caso do Outeiro, olha, percebam, ele é muito próximo até do ciclo, mas Outeiro, por que não é muito alto? Talvez por causa da densidade populacional. Não, densidade populacional nesse caso não, porque densidade populacional já é um fator de vulnerabilidade. Já seria aqui, olha, o Outeiro tá 1 aqui, o índice de gravelos, substrato 2, isso aqui ainda não foi transformado em classe, né?
Mas é aqui, olha, o que torna o risco dele não tão alto é a vegetação, tá? Principalmente a vegetação, que ela é mais alta que em outros locais. Olha, aqui no bairro do Reduto é 0, Tamandaré é 3, aqui tem uma vegetação alta. Se não fosse a vegetação, talvez teria uma ameaça maior. Aqui, já outro lado da cidade, aqui a região mais urbanizada, você já tem olha, o Tucunduba como a região de mais alta ameaça às inundações. Você tem o Una também, aqui outras. Aqui é bacia do Una, tá? Não é bairro do Una. Outras bacias aqui, olha. Aurá, Mundurucus como intermediário. Aí quando a gente pega a vulnerabilidade, a gente tem aqui alguns com vulnerabilidade baixa, muito baixa, tá? Só dois. Mas predomina aqui a vulnerabilidade alta e alguns com intermediária. A gente não teve nenhuma com uma muito alta, tá? Todas elas ficaram aqui nessas 4 classes. E aí você já tem um mapa de ameaça e de vulnerabilidade. E aí quando você junta os dois, aí você tem um mapa de risco. E o mapa de risco só tiveram 3 classes, baixo, intermediário e alto. Olha. O baixo predominou aqui, nessas bacias do meio, nessa aqui. O intermediário já veio aqui, o alto, perdão, já veio aqui Tucunduba, Una, Estrada Nova, Outeiro, Paracuri. Intermediárias demais. Então, isso aqui é importantíssimo, pode ser muito útil para você fazer alguma política pública de contenção de inundação, pelo menos para você iniciar um projeto, né? Tem como você, alguma diretriz para você saber onde é que esse problema de inundação ele é mais, ele tem maior risco. Aqui está claramente, são nesses bairros aqui ou nesses outros, tá? Ela pode direcionar. Claro que que ainda é bem básico, tá? Isso poderia aí avançar mais indicadores em pesquisa de campo, ou talvez até unidades de subbacias aqui para fazer um mapeamento ainda mais detalhado, mas foi um trabalho realmente interessante que a gente fez aí, tá? Então, as considerações finais. Das bacias hidrográficas com índice de ameaça muito alto, alto e muito alto, sugere-se, a gente já fez sugestões aí, de acordo com os nossos resultados. Maior controle de indicadores de vulnerabilidade. Então, olha, ele já tem uma ameaça alta. A gente quer que a gente vai controlar a vulnerabilidade, para o risco não ficar tão alto. Então, a gente vai buscar políticas aqui de controle da densidade populacional e redução da pobreza. O objetivo é não acentuar mais o risco natural, tá? Assim, foi um lado positivo é que nenhuma dessas bacias hidrográficas tiveram vulnerabilidade alta, muito alta. Então imagina, você já tem uma alta ameaça e você vai colocar pessoas pobres ali. Então você vai aumentar consideravelmente o risco. Para fins de ordenamento territorial, essas áreas não devem ser destinadas à ocupação humana, não se deve aumentar a densidade populacional. Já nas bacias com índice de vulnerabilidade alta, sugere-se políticas públicas destinadas à redução da pobreza. Então, elas já são vulneráveis. Você precisa reduzir essa pobreza para que o risco não aumente. E não intervenção de obras de engenharias que possam modificar as características naturais. Por exemplo, você pode colocar uma obra de engenharia que acabe com a permeabilidade do solo. E isso aí aumenta o que? A ameaça. Tá? Embora a ameaça seja estritamente natural, você pode ter influência sim antrópicas. Então, quer dizer que não tem que ter nenhuma obra de engenharia? Não necessariamente, mas se tiver, elas precisam de um estudo prévio bem apurado, lá, um estudo de impacto ambiental dessas obras de engenharia, porque senão você pode aumentar o risco total, já é uma região vulneravelmente do ponto de vista socioeconômico. E as bacias que tiveram risco alto devem ser vistas como áreas prioritárias na elaboração de planos de contingência e resposta a desastres naturais elaborados pela Defesa Civil. Então, imagina que não tenha nenhum plano de contingência. Por onde começar? A gente já sabe, olha, as bacias hidrográficas que têm um risco muito alto. Então, ressaltando aquilo que eu falei, olha, foi uma iniciativa pioneira. Nas nossas pesquisas, pelo menos na nossa pesquisa, a gente não encontrou nada. Pode até ser que tenha, né? Mas a gente tem que fazer essa ressalva sempre. Nas nossas pesquisas não havia nada a respeito disso, de um mapeamento para a região metropolitana de Belém.
e utilizando bacia hidrográfica, que é aquilo que estava na lei. Então, só que ela é uma pesquisa inicial, ela deve ser complementada. Olha, novos indicadores, questões microclimáticas, pedológicas aqui do solo, neotectônica já é outro conceito da geologia, tá? Inclui aqui a questão de placas tectônicas, entre outros fatores. Questão de saneamento básico também, que a gente não levou em consideração, escolas, hospitais, então tem várias coisas para serem inseridas aqui, que só foi uma ideia básica de como você fazer um mapeamento de risco, adotando aqueles conceitos que a gente falou em aulas anteriores, tá? A referência ao nosso próprio trabalho aqui, publicado no Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental.